Vocês estão bem? Tudo bem por aí? Para quem está chegando agora, seja super bem-vindo. Eu sou a Cris Cardoso, esse daqui é o site da Cris. E hoje, minha gente, a gente vai conversar sobre os meus preferidinhos da Netflix dos últimos tempos. Na verdade, foram as coisas que eu assisti nessas festas de fim de ano, né? Esse vídeo aqui já era para ter saído antes que chegasse as festas juninas, não é mesmo? Estamos falando de programas de férias. Mas são séries e filmes, assim, que eu separei. Acho que algumas coisas, de repente, vocês já até viram por aí. Mas eu queria, de qualquer forma, deixar o meu ponto de vista para vocês, sugerir para quem não assistiu e trocar uma ideia com quem já viu também, tá? Primeiro filme que eu quero conversar com vocês, que eu destaquei dos últimos lançamentos, é o Lionheart. Eu não sei se vocês já assistiram, é uma comédia nigeriana. O cinema da Nigéria tem despontado no cenário internacional, eles estão chamando a Nigéria, inclusive, de Nollywood, em referência a Hollywood, porque as produções de lá realmente têm melhorado demais em qualidade, os atores, os diretores têm se destacado muito no cenário de cinema internacional. E a Lionheart é uma comédia que é estrelada e dirigida, foi o primeiro filme que a Guinevere Anyadi, que é a atriz também, protagonista do filme, dirigiu, foi a estreia dela como diretora. Conta a história do universo feminino dentro de uma cultura sexista, dentro de uma cultura machista, e eu acho que esse tema nunca teve tão em alta. Então eu realmente assisti assim, com os olhinhos bem vidrados e observando pontos muito interessantes. A Nigéria é um país de extremos, né? Gente muito pobre, gente muito rica. Eles dão aquelas cenas panorâmicas, assim, antes de situar realmente no contexto do filme. Achei isso também de uma sutileza muito legal para quem não tá por dentro do que é viver na Nigéria, do que é viver no país que tem tantos extremos assim. Mas ela é filha de um cara muito rico, que é assim, o imperador na parte de transporte. Ele tem um concorrente e ele tocou aquela empresa com conselho, com família e tudo mais a vida toda. De repente, ele tem um mal súbito, ele passa mal e ela se vê naquela possibilidade de assumir a direção da empresa e todo mundo em volta dela também acha que ela vai ganhar o posto de diretora, quando o pai dela anuncia que quem vai ser par dela nessa condução é o irmão mais novo dele. Na verdade, o filme deixa claro que esse tio da Guinevere, né, fundou essa empresa com o pai dela lá no começo e depois deu linha na pipa. E dois pontos que eu achei assim super altos do filme. Ela é mega pragmática, ela é mega certinha, ela estudou nos Estados Unidos, ela voltou pra lá assim, sabe, super correta para trabalhar, businesswoman mesmo, mas muito doce, muito delicada com as pessoas, quebrou um pouco aquele estereótipo de mulher executiva que para se bancar num país machista tem que agir quase como o homem age, sabe? Ela teve toda a liberdade de ser inclusive na vestimenta, ela não se vestiu como um homem se veste para se colocar e para ser respeitada. Eu achei isso muito legal. Ela não perde a elegância mesmo nas situações em que ela é meio que subestimada em relação a um cara. E esse tio dela que chega é totalmente feel free. Ela cuida muito do negócio, seguindo ali a linha corporativa, e ele cuida de gente. Ele olha as pessoas no olho e ele fala com pessoas. Então tem cenas assim super engraçadas, algumas que fazem a gente refletir, mas no geral é uma condução muito leve e eles têm que fazer essa empresa dar certo. Eles descobrem quando o pai dela passa mal, que havia um rombo na empresa, porque o pai dela, para ganhar um contrato grande lá, começou a fazer empréstimo num monte de bancos. E a empresa está à beira da falência, então eles dois juntos precisam passar por várias situações para conseguir fazer a empresa dar lucro e, logicamente, sobreviver no meio de tudo isso. A personagem da mãe dela também é uma personagem muito interessante, eu achei que se destaca porque aquela típica postura matriarcal numa sociedade machista, né? A mãe dela é aquele centro que tem informação de todos os lados, do pai, do tio, do irmão, sabe? E o pai fala que é para ela conversar com a mãe fala que é para ela conversar com o pai, mas no final a mãe tem controle. Eu só achei que a participação da mãe foi pequena no geral, mas eu achei o filme muito bacana. Bom, minha próxima sugestão é A Caixa de Pássaros, que inclusive foi inspirada aí no livro, né? O Bird Box, com a nossa querida Sandra Bullock. Ela teve na Comic Con no final do ano, acho que em dezembro, até para fazer a divulgação do filme. Confesso pra vocês que esse thriller suspense, assim, não é o meu estilo de filme favorito, tá? Eu fui assistir esse filme por influência da Marina Schmidt, do Too Beauty, que ela falou super bem, ela adora esses livros de terror e suspense e tudo mais. Eu
Não gosto. Eu gosto de comédia, de coisa que me faça rir, tipo Lionheart, assim, que termina o filme e você tá, sabe, super bem, você não fica com cenas, assim, fritando o teu cérebro. Mas esse filme, que foi inspirado no livro, recebeu críticas dos dois lados. Quem leu o livro não curtiu tanto assim o filme, porque achou que faltou ingrediente, né? Vários personagens do filme do livro não estavam no filme, e isso para essas pessoas fez o enredo ficar meio alterado. Eu não li o livro, então eu fui direto pro filme, e assim, considerando que eu não gosto desse tipo de filme, eu achei o filme muito interessante. Basicamente, o filme retrata um cenário pós-apocalíptico, né? Assim, as pessoas vão passando cada qual com a sua experiência, e elas meio que se juntam numa casa como se fosse um grupo de sobreviventes desse bicho que tá lá fora matando todo mundo e que ninguém pode olhar para ele, senão morre também. Porque a temática dele, né, essa semiótica traçada assim entre o humano, sabe, dependente de outros humanos e tendo que confiar uns nos outros, meio que às cegas, porque literalmente é esse o contexto, né? É como se, assim, é um filme de ficção, logicamente. Então, vários países começam a ser meio que assolados por uma força que não aparece, mas uma força maligna, que quando a pessoa olha direto para esse monstro, para essa coisa, ou ela enlouquece na hora e se mata, ou ela adquire aquela força e ela provoca a morte em outras pessoas. Então o filme realmente é uma tragédia, assim, um negócio meio, sabe, que vai em efeito dominó. Mostra muito a relação dela com ela mesma. O filme ele não é um filme linear, ele vai pra frente, volta pra trás, e para explicar cenas tem aquele vai e volta. Isso também me deixou meio perdida. Tinha horas que eu achava que ela tava morta, tipo aquele Sexto Sentido, né, que a gente só descobre no final se você não viu, perdão, mas o filme é muito antigo, isso não pode ser considerado um spoiler. Mas enfim, Bird Box, porque realmente existe uma caixa de pássaros no meio dessa história toda. Boa parte do filme se passa naquele rio, que inclusive está em vários outdoors e nos banners de divulgação, ela vendada, né, com as crianças cobertas ali dentro daquele barco no meio de um rio. E o nome do filme tem relação direta com o enredo, porque como as pessoas não podiam olhar para esse monstro, essa força que não aparece em hora nenhuma, tá? Isso tudo é meio que subjetivo, assim, você sente o vendaval do lado de fora e tal, mas você não vê esse negócio. Essas pessoas, elas se baseavam pelo canto dos pássaros, para saber se estava tudo bem ou se o bicho estava solto lá fora. E essa coisa toda do rio, né, para que ela conseguisse chegar em algum lugar seguro e tudo mais, para mim foi a parte que me deu mais agonia, porque eu também tenho problema com água, e aí eu fico naquela coisa assim, sabe? Ah, meu Deus, será que vai conseguir? Mas no final, né, logicamente o filme vai ter que ter um fim, e aí eu não vou contar mais nada, porque senão você vai brigar comigo depois dizendo que tem spoiler. Eu recomendo que você assista também, porque Sandra Bullock, não tem nada que ela faça que a gente diga, né? Depois daquele Um Sonho Impossível, né? Pra mim, essa mulher, o que ela fizer, eu tô ali, assim, na primeira fila olhando pra ela. Próximo! Agora vamos falar de série, vamos falar de You, você. O protagonista dessa série é o Penn. Pra quem assistiu Gossip Girl vai lembrar do Dan. E nessa série ele se chama Joey. Ele é um psicopata, stalker, muito louco. E rolou, assim, inclusive uma campanha que ele mesmo soltou no Instagram dele, dizendo para as pessoas não criarem essa idolatria em volta da personagem dele, porque o cara realmente não era bonzinho. Mas a história é muito louca, também vai e vem, gente. Assim, é uma série e a primeira temporada tá fechada já na Netflix, a gente pode assistir, mas eu já li que eles já conseguiram também, a Netflix comprou os direitos já, mudaram a produtora lá e vai rolar a segunda série, provavelmente já estreia pela própria Netflix em 2019, então não vai ter esse delay entre produzir e depois lançar, a gente já vai ter tudo aí na segunda temporada. Claramente, um stalker, né, psicopata, tem um padrão. E a gente percebe com o passar dos episódios que a mesma coisa que acontece com a protagonista da maior parte desses capítulos, desses episódios, aconteceu no passado dele com outras pessoas. Ele meio que herdou a gerência de uma livraria do senhor que o ajudou a criar. Inclusive essa história também tá meio obscura, porque de um dia para o outro o cara apareceu praticamente sem andar, sem se movimentar, com problemas neurológicos e assim, meio estranho o negócio, mas ele herdou.
E ele recebeu a visita de uma cliente, né? E ele se encantou pela menina e daquilo ali ele começou a criar a vida dele juntos, até velhinhos. Só com o chegar dela, qualquer frase que ela dizia, ele já criava aquela fantasia toda e com ela pagando ali no cartão de crédito o livro que ela comprou, o cara conseguiu rastrear a vida dela toda, sabe onde ela morava, onde ela estudava, como ela trabalhava, com quem ela transava, aonde estava o pai dela, tudo, os amigos, as redes sociais, assim, tudo. E ele começou a fazer o que um stalker faz, que é o quê? Perseguir a pessoa até gerar uma coincidência, que é quando ela cai no trilho bêbada lá do metrô, e ele está, logicamente, com uma sincronicidade absurda, está lá para acudir a garota, não é mesmo? E ali começam a se relacionar e tudo mais, e tem a trama toda se desenvolvendo, vários crimes ao longo dos episódios, ele sempre se safa, sai ileso de tudo, até o grande finale, que na verdade é a isca do sucesso para a próxima temporada. No meio disso tudo, gente, a gente acompanha a história pela cabeça dele, porque é uma narrativa quase que 100% em primeira pessoa. Ele narra, e aí você consegue entrar na cabeça desse cara e entender como é que uma pessoa doente nesse nível tem determinados padrões de pensamento, porque ele realmente acredita que ele está fazendo bem por todo mundo, mas é óbvio que ele acaba ferrando, não podemos falar um palavrão, mas ele acaba ferrando com a vida de um monte de gente, construindo a própria história em prol do próprio egocentrismo dele, que ele considera ser o correto para todo mundo. Tem uma personagem que eu achei sensacional, que é o molequinho, que é vizinho dele, o Paco, e me deu, assim, uma sensação de paternidade, sabe? Não tinha nada a ver, não. Ele era filho de uma outra pessoa e tudo, mas eu acho que rolou uma projeção muito grande ali do Joey se vendo pequeno como o Paco era. Então, várias vezes ele ajudou o menino, ele aconselhava o menino, ele levava o menino com ele para a livraria. Quase parecia uma pessoa normal. Quase. Mas é uma série que eu devorei. Eu tava na casa do meu irmão, eu lembro assim que em 2 dias eu tinha assistido tudo, porque eu amei. A menina, que é a Beck, né, a personagem principal lá dos episódios, também era meio fora da casinha, vários problemas psicológicos, uma puta insegurança, assim. Então você viu que juntou a fome com a vontade de comer. Uma pessoa que não sabia, ó, céus, ouvido o azar, que veio fazer, ela é uma aspirante a escritora, cheia de insegurança, colou com um gerente de uma livraria que era um psicopata, que conhecia absolutamente tudo e começou a dominar essa garota. Basicamente é isso. E no meio da história tem os amigos dela que começam a olhar pra ele meio torto, porque achando que o cara era meio bizarro. Tem gente que ele foi tirando de circuito porque estava atrapalhando a vida deles, enfim. E eu tô muito ansiosa para a próxima temporada, de verdade. E não queria fechar este nosso momento sem assistam o reality show da Marie Kondo, a japonesinha linda, simpática, que tá sempre sorrindo, que assim é a rainha da organização, já vendeu mais de 7 milhões de livros no mundo com o método dela que chama KonMari, que é um método que se baseia na organização pela alegria e pelo bem-estar. O que eu achei mais louco de tudo é que a menina, assim, ela faz literalmente uma limpeza energética, mas para não chegar com esse approach, o povo começar a fazer assim, ela usa palavras que a gente usa na nossa vida, mas a primeira coisa que ela faz quando ela chega na casa das pessoas para arrumar tudo, para identificar o problema e depois propor a solução, ela faz os donos da casa sentarem, fecharem o olho e emitirem uma vibração para casa, para o ambiente, agradecendo, tá ali, agradecendo por tudo que eles têm ali. Cara, é muito holístico, né? Enfim, ela vai, aí a família fala qual é o problema, o que está detectando, né? Se é um cômodo, se é a casa inteira, enfim. Ela faz as pessoas sentirem alegria por cada objeto, então ela faz, assim, ela tira tudo do cômodo e ela começa. Essa blusa aqui, ela te dá alegria ou ela te remete a alguma coisa triste? Aí você fala, me dá alegria, eu lembro quando eu comprei, não, vai para uma pilha, vai para outra pilha. Então, é dessa forma que ela propõe que a organização seja feita. Aí tem todo o método dela de dobrar coisas, de pendurar, o que vai para cá, o que vai para lá. Se você curte a organização, você vai amar, é leve demais. E quando acaba, acho que são 8 episódios a primeira temporada, você fica assim, quero mais, sabe? E já vai correndo comprar o livro também. Então, o pacote completo. E eu acho que janeiro é o mês ideal pra gente ver isso, porque a gente passa o ano todo, né, vibrando aquela coisinha de organização muito legal.
Gente, são essas minhas dicas, falei pra caramba, mas espero que vocês aproveitem aí. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já assistiram todos ou algumas dessas sugestões aí, certo? E curte o vídeo que me ajuda pra caramba. A gente se vê na próxima. Beijo, tchau!